noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. O meu nome é Sandra Tonini. Estamos no nosso segundo encontro de uma série em que abordaremos o sagrado feminino, usando como arquétipos as nossas santas, as santas católicas, as santas que são reconhecidas, que foram canonizadas, e que são cultuadas, dentro do nosso dia a dia, de hoje, as santas conhecidas, tá? A santa de hoje é a Nossa Senhora Imaculada Conceição, que também é uma das manifestações de Maria, Maria, a mãe de Deus ou a mãe de Jesus, como se costuma dizer dentro, do catolicismo. E essa Nossa Senhora, é aquela que, segundo o que nós aprendemos dentro da igreja, é a Imaculada, é a mãe de Jesus que concebeu sem o pecado original, E aí disse que ela, inclusive, ela nasceu já imaculada. Ela nunca foi, vamos dizer assim, tocada ou manchada pelo pecado original. Porque para dar à luz a um ser divino como Jesus, ela também tinha que ser divina, ela também tinha que ser imaculada, E aí tem todo um histórico, tem toda uma discussão, tem toda vamos dizer assim, aquilo que foi determinado dentro da Igreja Católica ao longo desses 2000 anos para garantir, vamos dizer assim, que ela fosse essa Virgem Imaculada, inclusive com alguns decretos que, tipo assim, que não admitia discussões e que em muitos momentos, ao longo da nossa história, era proibido que se duvidasse ou que se falasse ou que houvesse a possibilidade de se duvidar de que ela havia concebido virgem, Vamos começar. Nós não vamos utilizar a música Ave Maria, Até por questões de direitos autorais. E nós vamos iniciar, como sempre, como todos os dias, acendendo a nossa vela, lembrando sempre que a vela, quando nós acendemos uma chama da vela, nós estamos acendendo a nossa luz divina. Nós estamos olhando para essa chama, para essa luz e nos lembrando da nossa luz divina, de que nós somos luz, Então eu gosto sempre de lembrar isso, Que é apenas para a gente se lembrar que nós somos luz e que podemos manifestar a luz que nós somos a qualquer instante, tá bem? Então vamos iniciar com essa conexão. E se possível, eu vou até convidá-los para que vocês mantenham o seu olhar um pouquinho nessa chama, nessa luz, e que você tente, através dessa conexão do seu olhar fixo nessa chama e dessa conexão com a sua luz divina, pensarmos o que é o pecado, Porque o que vamos discutir, o que vamos falar na noite de hoje é justamente ser imaculada é ser livre do pecado, tá? Conecte com a sua luz. E tente fazer a sua conexão ou fazer a sua reconexão com a sua luz divina. Tá? É muito importante a gente compreender que a nossa natureza intrínseca, a nossa natureza original é luz. E aí quando, vamos dispensar a nossa luz aqui e mantenha essa sua
percepção, tentando manter dentro da sua linha da coluna, né? As pessoas falam muito do Kundalini e dessa história da energia que circula na nossa coluna, e existe uma busca interna, né? Às vezes dessa história da energia do Kundalini, que é essa energia da serpente que vai subindo pela nossa coluna, ativando os nossos chakras, purificando energeticamente os nossos chakras, o nosso corpo físico, mas principalmente purificando as energias que existe dentro de cada um ou que atua em cada um desses chakras, transformando, transmutando a nossa energia densa, a nossa consciência iludida ainda, ilusória ainda, para que a gente acesse aquela chama interna, né? Fiz a pergunta quando eu pedi que vocês mirassem a chama da vela, tá? E vamos voltar à questão do pecado. O que é o pecado? O que você acha que é o pecado? O que é que você ouviu desde a sua infância sobre o que é o pecado? Então, se a gente for perguntando para você, né? Pergunto para o outro, pergunto para um outro ainda, cada um vai ter uma resposta sobre o que é o pecado, né? E aí o pecado original, quando a gente fala do pecado original que nos é ensinado desde a nossa infância, nós vamos voltar àquela questão que a gente já abordou, que é a questão do feminino. O pecado original diz que Eva é a grande pecadora. Eva é a grande culpada do pecado ter sido espalhado ou do pecado da humanidade. Eva, por comer do fruto proibido, trouxe o pecado original para nós como seres humanos. Eva, a mulher. A mulher que naquela lenda que eu contei, falava demais e não se controlava. E então foi proibida, foi expulsa do paraíso. Né? Mas que paraíso é esse que Eva foi expulsa? Que Adão foi expulso? Né? Da onde que surge essa questão do pecado? E quais são as crenças, né, de subjugação, de controle que se tentou fazer ao longo do tempo e usando principalmente como bode expiatório a mulher, né, que que faz com que esse pecado, né, seja banidor, seja um limitador, né, da liberdade humana. Vocês acham que a nossa essência luz tem pecado? Aquela chama divina, quando a gente olha a chama da vela, você acha que a nossa essência divina tem pecado? Então, a gente precisa entrar nessa consciência que está ainda adormecida para a gente reconectar com a nossa luz divina e compreender que existe todo um movimento contraditório, né, mas de controle, determinando o que é pecado. O que foi o pecado original? Foi desobedecer a uma ordem que deveria ser cumprida. Se essa ordem fosse boa para Eva e para Adão, eles teriam desobedecido? E o que é que havia de tão destruidor na desobediência? Né? E quem é que determinou
que aquela fruta era a fruta do pecado. Existe uma consciência interna que ela precisa ser acessada para que a gente tenha essa percepção do que realmente é proibido. E às vezes o que é proibido para mim não é proibido para você. E o que é proibido para mim é aquilo que viola a minha alma e a manifestação da mais pura luz da minha alma. A minha alma veio aqui para realizar algo que não é o que você veio fazer. Como é que as leis serão idênticas para mim e para você? O que vai determinar se isso ou aquilo é pecado? Porque o que é pecado para mim pode não ser pecado para você. E aí nós fomos, como humanidade, foram tentando nos subjugar e nos enquadrar a todos num mesmo modelo. Nós vemos a nossa sociedade hoje acontecendo tantas violências, tantas transgressões. Vou usar a palavra, tantos pecados, tá? Que a gente observa que as leis e as limitações lá fora, né, que vêm de fora para dentro, tenta nos obrigar a ser aquilo que parece não fazer parte da minha essência, ou ainda todo esse movimento de subjugação e de limitação não me leva a que eu me reconecte com a minha luz interna, com a minha essência, para que eu compreenda aquilo que é verdadeiramente pecado para mim. E aí eu fico aqui nessa consciência externa, tentando atender ou obedecer a informações e a exigências externas que não estão em conexão com a minha alma. Se eu me reconectar com a minha alma e com a minha essência divina, as transgressões a nível moral e a nível de consciência deixarão de existir. Não vai ser necessário que ninguém imponha limites para eu, né? Porque eu estou em conexão divina. A minha luz é a minha manifestação no meu dia a dia. Agora, se eu recebo do meu externo todas essas inibições, todas essas restrições, né? E essa força e essas vozes, né, que ficam tentando me convencer, né, de que o pecado existe e que tudo o que eu posso tentar fazer, né, os caminhos que eu tento buscar e realizar e caminhar são errados e são pecados? Como é que eu vou escolher e conseguir caminhar na vida, passando pelas minhas experiências de despertar para reconectar com a minha essência, se eu sou proibida de... Porque é pecado. O pecado existe dentro das pessoas e da mente das pessoas que não compreende a liberdade e o direito dos outros, né? Matar é pecado, roubar é pecado. É um nível de consciência
que ainda não foi acessado. Nós precisamos compreender que a nossa essência divina, ela sabe tudo o que é certo, né? Ou como disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando eu acessar essa minha luz divina, né? Ou quando eu mantiver hábitos de momentos de conexão com essa luz, que é a meditação, existem várias práticas que faz com que eu realmente faça essa conexão com o ser espiritual que eu sou, não será mais necessário todas essas crenças, todas essas fábulas, todas essas histórias de pecado que foram criadas para nos limitar, para nos impor medo, né? A história do paraíso e do inferno, né? Se eu conecto, faço a minha conexão com o meu ser individual, com o meu ser espiritual, com o meu ser divino, alguém ainda precisa me dizer o que é certo e o que é errado? Só que a gente passa muito tempo no nosso dia a dia, perdido nos nossos compromissos mundanos, físicos, materiais, seja lá de que forma que a gente dê, né, ou veja isso, ou encare isso, e a gente nós não mantemos as nossas práticas espirituais, né, que são as meditações, que foi o que eu falei ontem, né? Antigamente, 18 horas, o sino da igreja tocava, vinha a Ave Maria e todos nós parávamos, nem que fosse a caminho de casa, a gente reconectava com o nosso espírito, com o nosso ser divino. A gente se emocionava e a gente se tocava porque sentia o despertar, o chamado para a nossa consciência divina, para o nosso espírito, para o nosso ser espiritual. Hoje em dia, algumas pessoas ainda mantêm, né, as suas práticas dominicais, vamos dizer assim, né? Algumas ainda fazem as suas orações antes de se deitar ou quando se levantam, mas são hábitos que a gente foi perdendo ao longo do tempo, né? De compreender que eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência no planeta Terra. E a nossa grande dificuldade como ser humano é viver na Terra sem ser da Terra, porque nós não somos da Terra, nós somos seres espirituais. E se a gente é um ser espiritual e a gente está aqui de visita, e eu trabalho 18 horas por dia e passo as outras 6 horas dormindo, quando é que esse ser espiritual faz práticas espirituais e se lembra ou realiza o meu propósito de alma? Porque a minha alma veio para cá para fazer algo. Ela não veio para trabalhar 18 horas. Ela não veio para ter o carro do ano, para ter a melhor casa do bairro. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? E essas crenças limitadoras, né, nos ajudam de uma determinada forma a nos manter ocupados e distraídos para aquilo que realmente importa. Pecado é eu não ser leal com a minha luz divina. É eu não ser fiel às minhas verdades e à minha luz divina. Pecado é eu não fazer a minha reconexão com o meu propósito de alma e com a minha alma. Isso é pecado para mim. E quem tem essa conexão, quem já fez essa reconexão,
né? Não vai matar ninguém, não vai roubar ninguém, né? Então a gente precisa despertar essa consciência, esse desejo interno, né? De estar em contato com o nosso ser espiritual. E buscar essa consciência vai passar por um movimento de purificação das partes ou dos pequenos flagelos, né, que estão impregnados na nossa alma, né, que são o nosso corpo de dor, que são as experiências difíceis que nós passamos lá na infância, na adolescência, e a gente vai voltar sempre nesse assunto, gente, tá? Devo dizer isso para vocês. A gente vai voltar sempre nesse ponto, né? Porque é o nosso corpo de dor, o nosso corpo emocional de dor. Porque a dor é um sentimento e ele está ligado às nossas questões emocionais. Então são essas dores emocionais que nos seguram a padrões de pensamento e de conhecimento, padrões antigos de pecado, né, de limitação, de menos-valia, de abandono, né? E aí, se a gente pudesse dizer que algo é pecado, pecado é o que a gente vai fazendo com a gente desde a nossa infância, por acreditar em crenças limitantes, incluindo nelas o pecado. Então a gente vai fazendo isso. E a gente... Eu falo muito sobre nós, mãe, ou mães, né? O movimento que a gente vai fazendo com as crianças desde pequeno. E eu vejo isso, hoje eu tenho 6 netos, né? São 4 e 2 a caminho. E aí as crianças chegam, a gente quer cheirar, a gente quer beijar, a gente quer abraçar. E a criança, vupt, ela entra, ela sabe que na casa da avó tem brinquedo, ela sabe que na casa da avó tem não sei o quê, e ela entra direto. E aí a mãe lá da porta já grita, vem dar bom dia pra sua avó, vem dar um beijo na sua avó, vem dar no seu... A criança não quer. E aí a gente começa a barganhar com a criança. E a criança deixa de fazer aquilo que ela quer, mas isso não é educado. A gente tem que ensinar, né? Então, olha a dualidade sempre. A gente quer moldar a criança, esse ser que pelo impulso natural, ele vem, ele gosta muito de vir na casa da avó. E vai ter um momento que ele vai lá, vai pegar a avó pela mão e vai, vó, vem aqui, vem brincar. E você vai sentar lá e vai brincar com ele. Mas até aí, na hora que ele está chegando, a memória celular dele já está lembrando que lá ele tem um brinquedo que faz tempo que ele não brinca, que ele gosta muito. E ele passa direto para você. E você olha, né? E você quer amassar e você quer apertar. E a mãe, que é a educadora, já grita de lá, volta aqui, menino, vem dar um beijo na sua avó, seu sem educação. Isso é um pecado. Isso é um pequeno pecado. Ah, mas se deixar ele vai ser sem educação, vai criar, vai ser um adulto isso, vai ser um adulto aquilo. E aí a gente está vivendo em um mundo de tanta violência e de tantas transgressões, vamos dizer assim, de desrespeito humano, né, que a gente acaba tolhendo as crianças nessa infância desse ser original que a gente está tentando resgatar para que ele refaça essa conexão ou que ele faça essa reconexão com a sua essência. Aquilo ali na essência que entrou e disparou lá.
Ele tem um interesse. Ele está atendendo a alma dele, mas ele tem que voltar lá na porta, atender a alma da mãe, atender a expectativa da avó. Será que se eu não educar e não ensinar isso para ele, ele vai virar um ser violento depois? Um ser sem educação, sem respeito? Será? Será que se ele manter essa conexão com a alma divina dele, ele não vai ter esse amor e essa consciência preservada porque ele está conectado com a alma dele? Então a gente tem muito esse olhar. Não tem cartilha e não tem a forma certa. Mas a gente precisa repensar muitas coisas. E uma das coisas que a gente precisa repensar urgentemente é essa questão do pecado. Pecado é você obrigar a criança a voltar para trás, batendo o pé, para dar um beijo na avó, porque senão ele não pode entrar e acessar os brinquedos que ele veio louco para pegar lá dentro. Ele veio com muita alegria para a casa da avó. Só que primeiro ele precisa reconhecer lá os brinquedos dele. É essa a conexão da alma infantil. E ele está conectado com ela. Né? Então o modelo de educação também precisa ser revisto. E existem muitos modelos, muitos padrões que vigoraram lá desde muito tempo e que estão carimbados na gente, que precisam ser revistos. Né? Não tem bula, né? Não tem uma forma de fazer. A gente precisa ir aprendendo, né? Mas o que a gente precisa urgentemente fazer é trabalhar o respeito. O respeito com o querer, com a conexão da sua alma. Né? E o respeito precisa começar com você. Essa história de egoísmo, né, é uma necessidade que nós temos de refazer essa conexão. Né? Porque já perguntei em outros encontros, se alguém me perguntar agora o que é que eu quero fazer agora, né? Pode ser que eu não saiba. E eu acho que de cada 10 pessoas que a gente perguntar, no mínimo 5 pessoas não vão saber o que responder. E aí, se você perguntar para mim o que é que você tem que fazer agora, na hora eu vou te responder. É essa a diferença profunda que a gente precisa compreender. O ter que fazer nos rouba da nossa reconexão. E o ter que fazer é aquilo do pecado, da obrigação, daquilo que a gente tem e que a gente aprendeu desde pequeno que a gente tem que fazer. O ter que fazer é para o outro, o ter que fazer não é para mim. O ter que fazer dói os ombros, os músculos, encolhe, né? Se esconde. Falta conexão, falta respeito com você. E a gente precisa só compreender isso. Se por pecado eu vou deixar de fazer, não é real para mim. Porque às vezes aquilo que eu estou fazendo está tão inocente e eu não vejo o pecado presente ali. E essa compreensão só pode ser encontrada quando eu me abro verdadeiramente
para ser. A chama divina que eu sou e que você é tem uma profunda consciência do certo, do errado, do respeito, do amor incondicional, da percepção de ouvir, de escutar. É uma escuta amorosa, é uma escuta que abraça, é uma escuta que conforta, é uma escuta que acolhe. Mas isso só pode vir daqui, só pode vir dali. Só pode vir dessa consciência luz que é a nossa alma, o nosso ser divino. Então, ser imaculada, livre do pecado, seja ele original ou não, é compreender que todos nós somos seres divinos. Jesus nos disse: vós sois deuses. O que ele quis dizer com isso? Então, originalmente, todos nós seres humanos somos seres divinos. A nossa essência é divina, a nossa essência é luz, a nossa essência é a manifestação divina. O que está faltando é nós organizarmos a nossa vida para termos tempo, né? E termos tempo também não é a forma correta de falar, porque quando a gente organiza a vida, o tempo, nós é que fazemos o tempo, né? De estarmos mais presentes. E uma das formas que quando a gente começar a fazer essa reconexão, é como nós falamos ontem. Fazer essa reconexão, o primeiro encontro que nós vamos ter é com essas nossas partes feridas e machucadas, abandonadas, que estão dentro dessa caverna escura. Então o inverno, né, é o momento apropriado para a gente voltar para dentro, para a gente ser o braço que acolhe e nos acolher amorosamente, sem medo do pecado, sem medo de não sermos adequados, sem medo de sermos menos, sem medo de sermos agredidos, sem medo de sermos abandonados. Entrar nessa caverna escura que é esse coração sagrado que está lá fechadinho, apertado, com medo de todas essas crenças e caminhar de mãos dadas com a nossa alma, com a nossa luz. E é por isso que a gente tem feito a meditação, visualizando a gente levando a nossa vela na mão. Para a gente não esquecer da nossa essência divina, que só eu posso iluminar a mim mesma. Porque quando eu me reconecto com a minha luz divina, a linha direta com Deus. E se eu estou com a linha direta, estou reconectada com Deus, eu sou pecadora? Eu tenho pecado? Nesse instante de percepção e de reconexão, quando a gente sente aquela expansão que você não é mais o personagem, que você é divina, que você
expande e que você já não é mais você, como se o Espírito Santo, né, se manifestasse, é o seu Espírito Santo, porque é isso que a gente está falando. Se o meu Espírito é santo, se eu sou o Espírito Santo, tá? Eu sou divina. Que pecado que existe aqui agora? Então, a gente precisa visitar esses lugares e passar limpo todas essas histórias. Porque dentro da nossa inconsciência, da nossa consciência que ainda não está desperta, tem muitas partes nossas que ainda acreditam em tudo isso que a gente está falando. Estão lá encolhidas com medo. E a gente precisa resgatar cada uma dessas partes nossas. E se você acha que isso é fantasia e que isso é história, eu poderia sentar com você e te contar muitas histórias minhas. Eu faço buscas de autoconhecimento há mais de 20 anos. Eu já estive em diversos locais. Eu já fiz viagens internas de diversas formas, né? Portais já se abriram, né? E aquilo que você, que é essa meditação que a gente vai fazer agora, né? Já fizemos inúmeras. E cada vez que a gente faz isso e a gente entra no lugar de liberdade e conecta com o nosso coração sagrado, a gente é conduzido pela nossa alma. E a gente encontra partes nossa que às vezes você já foi lá diversas vezes. Você já viu e faz assim. Vi, mas isso não é comigo. E às vezes a gente precisa entrar nessa caverna 1, 2, 3, 5, 10 vezes. Até que uma hora você percebe que você é conduzido para que você resgate aquela parte sua, sofrida, machucada, raivosa. Mas você consegue. E você traz de uma forma tão amorosa e respeitosa que a cura acontece dessa parte. E eu falo sempre, eu não morri ainda, a minha caverna tá lá e eu tenho todas as chances de encontrar ainda muitas outras partes. Compreendem? Nós somos seres com muitas histórias para contar e com muitas histórias que já foram contadas e estão carimbadas, registradas no nosso DNA. E só eu posso acessar as minhas histórias, só você pode acessar suas histórias. Eu posso estar aqui e ser um facilitador dessa sua viagem dentro de você. Como eu tive inúmeros acompanhantes ao longo de todo esse processo de autoconhecimento. Mas só quem pode entrar lá dentro e abraçar é você. Porque tudo que está lá dentro faz parte da tua história. E por respeito, eu posso te conduzir. Mas a experiência, meu amigo e minha amiga,
é individual. E eu posso estar lá, a minha voz, a minha presença aqui, mas quem entra é você. Quem resgata é você. Quem chora e sofre é você. Mas eu tô aqui, te sustentando. Certo? Então nós vamos entrar nessa caverna novamente, todos os dias, né? Vou pedir sempre 2 riscos na cadeira ou no chão onde você estiver. Lembra de alinhar a sua coluna, né? Lembrando, como nós já falamos, o Kundalini, ele é uma energia, né? Ida e Pingala, né? São 2 energias, masculino e feminino. E para que a gente tente fazer com que, de fato, essa reconexão ocorra, né? E essa energia flua, a gente precisa ajuda, né? Se a gente puder manter a coluna mais alinhada para que ela flua com mais liberdade. Vamos então fechar os olhos. Vamos fazer 3 respirações conscientes, que é inalar pelas narinas e exalando pelos lábios entreabertos, bem profundo. Você vai visualizar você pegando uma vela acesa, mesmo que você não tenha acendido uma vela, mesmo que você não tenha essa vela aí do seu lado, visualize. E você pode, para quem não tem, não acendeu, você vai visualizar você chegando na frente do altar da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, vai pedir licença para ela e vai pegar uma vela que está acesa nos pés da Nossa Senhora da Conceição. E aí você vai se ver na porta de uma caverna e vai caminhar devagarinho para dentro dessa caverna. E aí você vai observar que a caverna não está escura, que a caverna parece não tão profunda, não tão grande, e você consegue enxergar uma luz lá no fundo. E uma penumbra dentro da caverna te dá tranquilidade para você caminhar até essa luz, que mais forte te chama lá no que parece ser o fundo da caverna. E você, tranquilizado pela claridade, ainda que não tão ofuscante, mas existe uma luz. E você caminha com tranquilidade e cuidado. E conforme você vai caminhando na direção da luz, você vê que tem um altar com muitas velas acesas. E lá, no centro da caverna, que não é no fundo, você vê o altar da Nossa Senhora da Imaculada Conceição. O mesmo altar que estava lá fora e que você pediu licença para pegar
a sua vela. E aí você recoloca a vela no lugar. Compreende que a luz que estava lá fora é a mesma que existe aí dentro. E aí você vai se ajoelhar na frente desse altar, fazer uma prece do seu jeito, perguntando para a Nossa Senhora Imaculada Conceição o que é pecado. E deixe que ela lhe ensine, lhe diga verdadeiramente o que é pecado. E aí você, como se você estivesse se confessando, diga a ela o que é que você acha que foi o seu maior pecado nessa sua vida. E conversem os dois sobre isso. E lembrem-se que se você perguntar, ela vai te responder. Lembrem-se que a Virgem, que a Santa, é um aspecto interno seu. É um ser de sabedoria que está dentro de você. E ela vai te trazer a resposta que você precisa, não aquela que você gostaria de ouvir. E para manter essa conversa com ela, tente manter o seu olhar elevado, tentando ver na expressão da santa, no olhar dela, a verdade daquilo que ela te diz. E ouça com o seu coração e sinta a verdade nas palavras, no olhar, na voz dessa sua santa interna. E deixe que ela toque o seu coração. E deixe que ela limpe todas essas crenças que têm mantido você prisioneiro, prisioneira, limitada, culpada e triste. Deixe que ela te liberte dos seus pseudo-pecados. Deixe que ela te alivie os ombros, o coração, que ela limpe o seu olhar. Traga alegria e brilho para os seus olhos. Porque ela é assim, sem pecado. Sem mácula, sem peso. E é assim que você é. E você só precisa acreditar nisso.
sentindo uma leveza no seu corpo. Você se levanta suavemente e ainda mantendo os seus olhos fixos nos olhos dela. Faça um gesto de agradecimento, de gratidão, honrando essa luz divina que você também é. E reverenciando essa imagem, essa luz divina. Vá se afastando. Caminhando de volta para a porta ou portal da caverna. Observando que ela está toda iluminada. E quando você tenta buscar a fonte dessa luz que parece ter aumentado desde a sua entrada, você observa que o seu coração está irradiando luz. Que a sua presença divina se ativou e o seu coração sagrado se lembrou de quem você é verdadeiramente. E você se permite ser luz, irradiando toda a sua presença divina. Expandida, leve, sem forma, sem peso, só luz. E respirando profundamente, você vai retornando para o presente, trazendo essa percepção e essa consciência da luz que você é. E sem pressa, movimenta os dedos dos pés e os dedos das mãos. Abre os seus olhos. E sem pressa, você vai retornando. E para te dar a oportunidade de se manter ainda nessa energia, porque eu sinto ela muito forte, espero que você esteja nessa mesma energia. Eu vou me despedindo por hoje, lembrando
que você possa se reconectar na hora de se deitar com essa energia. Pedir que a sua alma, a sua consciência interna ou a sua luz interna te traga sonhos com as respostas que você está precisando. E amanhã nós retornamos com a santa do dia ou com a santa da noite e vermos o que é que ela tem para nos trazer amanhã. E por hora, só gratidão.